Então, gente, continuando aqui o curso de Introdução à Economia, vamos falar agora sobre o tópico 2. E o tópico 2 a gente vai falar sobre troca e moeda. E moeda é um assunto econômico muito importante, muito amplo, complexo, que aborda diferentes aspectos, do tipo taxa de câmbio fixa, taxa de câmbio flutuante, padrão ouro, a evolução da moeda, política monetária, política cambial, taxas de juros, juros de curto prazo, longo prazo, juros fixos, juros flutuantes, o impacto dos juros ou a relação dos juros com a economia, com a atividade produtiva, enfim, é um assunto muito importante. Num curso de economia, normalmente sempre tem pelo menos uma disciplina de economia monetária para tratar só desse assunto chamado moeda, né? Mas no caso aqui, um curso de introdução à economia, eu não vou falar sobre nenhum desses assuntos. O objetivo é apenas falar sobre a razão de seu surgimento e a função da moeda, de forma introdutória e superficial. Então, há vários assuntos a falar sobre a moeda, mas aqui eu só vou dizer que a moeda é importante e supostamente como que ela surgiu e o porquê que ela surgiu, tá? Então, o objetivo do tópico aqui é falar sobre isso, só. Aí, para se aprofundar no assunto, aí tem que ter um curso específico sobre isso, não é... Foge ao escopo da disciplina de introdução à economia, tá certo? Mas então, nós temos a questão da moeda e ela surgiu com base na troca. E para falar sobre troca econômica, comercial, né, e moeda, eu vou fazer referência a comunidades primitivas, onde não havia moeda, como que essas comunidades regulavam a sua atividade produtiva. Eu meio que já falei sobre isso no tópico 1, e como que houve a transição dessas sociedades ditas primitivas, né, ou primitivas entre aspas, para a sociedade, para a economia atual, moderna, onde existe moeda. Então o foco aqui do tópico 2 é só fazer referência a essa transição entre uma economia onde não havia moeda para uma economia onde há moeda. Tá? Moeda não é algo eterno, não existe desde sempre, ela surgiu em algum momento. Tá? E para falar das sociedades antigas e primitivas, entre aspas, eu vou me basear em dois textos aqui de antropólogos antigos, os textos, mas só para citar uma fonte, né? Para não ficar para citar uma fonte, tá? Então, o primeiro texto que eu vou citar vai ser o desse antropólogo americano chamado Marshall Sahlins, que ele publicou um artigo importante na área de antropologia econômica e faz parte desse livro aí, né? Antropologia Econômica. Esse livro tem vários artigos, um dos artigos é esse aí que eu estou citando, a primeira sociedade da afluência, ou em algumas versões sociedades afluente original, depende da tradução. Mas nesse artigo, esse antropólogo americano, Marshall Sahlins, ele basicamente critica a ideia de que sociedades ditas primitivas de antigamente, milhares de anos atrás, elas viviam em condição de absoluta miséria e era uma contínua busca de comida, né? Era da mão para a boca e acabou de comer, tem que sair correndo para conseguir mais comida porque a condição de vida era terrível. Segundo Marshall Sahlins, isso aí é uma ilusão, não é assim que a humanidade viveu, nunca viveu assim. A sociedades humanas, comunidades humanas, seres humanos sempre produziram algo que vou chamar aqui de excedente, mas aí tem que entender o excedente, né? Não é um excesso de uma enormidade, é sempre o suficiente para ter uma margem de
de uma folga, né? Segundo Marshall Sahlins, né? Então, quando um pescador vai pescar, ele não pesca só o peixe necessário a comer e pronto. Não, ele sempre pesca mais do que o estritamente necessário. Os peixes duram algum dia. Ele vai coletar alimentos, frutas, ele não vai pegar só a exata fruta que ele pega, ele come e acabou essas frutas. Não, ele sempre coleta, sempre houve coleta de mais alimentos do que o minimamente necessário. Sempre houve a produção de uma relativa abundância. Então, por isso o nome da afluência ali, a primeira sociedade da afluência. Sociedades humanas sempre foram afluentes, sempre afluência diz respeito à riqueza, né? Sempre houve relativa sobra de riqueza, nunca foi em condições normais, né? Claro, você pode ter comunidades aí ao longo do tempo que tenham sofrido catástrofes naturais ou vítimas de alguma agressão natural de animais ou de tribos inimigas e tenham ficado em condição de penúria. Mas tirando esses casos, que certamente não é o padrão normal, todas as outras comunidades sempre produziam mais do que o minimamente necessário. Então a ideia de miséria é exagerada, tá? E o que isso tem a ver com troca e moeda? Bom, é porque na medida em que a gente sempre teve produção de um relativo excesso, então também sempre houve margem para abrir mão de parte do que se produz. Então por isso que eu estou indicando esse texto aí desse antropólogo, né? Não que o fato de haver uma relativa sobra, então as pessoas vão partir para o comércio, não, elas vão ter outro procedimento, elas apenas têm uma folga, só estou chamando a atenção para isso, né? A humanidade vivia em condições de miséria? Não, isso é um exagero. Sempre houve uma folga de produção aí. O homem sempre produziu mais, o homem, em forma de falar, a espécie humana sempre produziu mais do que o minimamente necessário. Isso é uma coisa. Uma outra, uma observação que eu me baseei nesse artigo do Marshall Sahlins. Um outro artigo também de um antropólogo que eu vou me basear, esse antropólogo francês Pierre Clastres, que ele tem esse livro, A Sociedade contra o Estado, e tem também é um livro que é composto por vários artigos, cada capítulo é um artigo diferente. E tem 2 artigos importantes, que são os únicos que eu li também, que um se chama A Sociedade contra o Estado. Outro artigo, que é o que eu quero chamar a atenção, é O Arco e o Cesto, no qual esse Pierre Clastres, foi um antropólogo francês, já falecido, né? Morreu em 77, e ele era antropólogo de se embrenhar na mata e conviver com índios do jeito que eles vivem, né? Então, por exemplo, nesse texto aí, O Arco e o Cesto, ele conviveu com índios Guarani, se não me engano eram índios Guarani, aqui na região do Paraguai, próximo ao Brasil, né? E lá ele viu como os índios viviam e conviviam e se relacionavam entre si, e nesse texto O Arco e o Cesto ele chama atenção para a questão da divisão do trabalho, que era uma divisão baseada no sexo. Então homens representando o arco, eles caçavam, pescavam com arco e flecha. Já o cesto representa o trabalho das mulheres, onde as mulheres coletavam alimentos na mata, né, e realizavam trabalhos de transporte da produção de um canto a outro, né. Sendo assim, cito esses 2 textos para fundamentar aí o que eu vou falar sobre essas tribos, hipoteticamente o que seria um homem antigamente, homem, espécie humana, né, e a forma de organização social do trabalho, tá? Então, primeiro, sempre houve divisão do trabalho, como a gente vai ver, isso é importante. Segundo, sempre houve produção de um relativo excesso, né? Agora, o fato de haver divisão do trabalho e haver produção de excesso não quer dizer que sempre houve comércio. As pessoas sempre comercializaram? Não é isso. Não é isso que eu estou querendo dizer. Só estou querendo chamar a atenção para esses dois fatos. Sempre houve divisão do trabalho, ainda que muito baixa,
né? Muito baixa especialização, é uma divisão por sexo, por exemplo, no mínimo, e sempre houve produção de algo, uma sobra, tá? Mas sendo assim, com base nesses dois artigos, aí eu vou apresentar aqui agora algumas imagens para representar o que eu estou dizendo, né? Então nós tínhamos, por exemplo, uma tribo antiga, não é a imagem que a gente está vendo uma foto colorida, essa foto logicamente é recente, não é uma foto de uma tribo de milhares de anos atrás, nem é uma imagem, uma gravura de uma tribo de milhares de anos atrás, mas vou usar essa imagem só para representar o que supostamente, hipoteticamente, seria uma tribo de milhares de anos atrás. É um bando de gente trabalhando, produzindo, vivendo, em meio à vida, realizam atividade produtiva e trabalham conjuntamente, né? E o que eles produzem, o que é feito, é utilizado para satisfazer a eles próprios. E o que definir o que produzir é algo que eles vão decidir ali coletivamente. Eles se falam entre si pessoalmente. Ali é mãe, filho e tios, primos, né? Ou palavras nossas, né? Não sei se eles se chamavam de primos e tios. Certamente o conceito de mãe e filho existia, mas enfim, é uma comunidade que trabalha junto, produz algo, e esse algo, o fruto do trabalho, é compartilhado entre esses índios. Não havia comércio entre esses índios, esses aí dessa tribo a qual eu faço referência, né? Então você tem o desenvolvimento de diversas atividades. Na primeira imagem ali, eu não sei exatamente o que estão fazendo, mas nessa segunda imagem aí, ao que parece, eles estão coletando ou selecionando algum tipo de frutas, né? De novo, a imagem é recente, não sei se exatamente essa imagem aí é referente a uma tribo que esteja selecionando frutas para vender na cidade, não sei se é isso, mas vamos considerar que não seja. Ou vamos imaginar que isso aí fosse a imagem de uma tribo antiga. Eles também selecionariam frutas para fazer o seu suco, ou fazer alguma bebida ou alimento que eles próprios iriam consumir, né? Então eles trabalham conjuntamente, eles decidem o que fazer, quanto fazer, se dá para fazer, não dando para fazer, mas querendo fazer, o que eles deveriam de fazer, né? Alguma ferramenta, dá um jeito de obter aquilo que eles querem, né? Eles se falam entre si, há forte interação pessoal entre eles. Essa comunidade seria quase que uma grande família, e trabalham, produzem e distribuem a riqueza entre si. Uma possível sobra fica para eles também, né? Para não viver em estágios de miséria absoluta. E diversas outras atividades, então, caça, guerra que seja também, mas vamos falar de economia, né? A caça ou coleta de alimentos, né? O que os índios ali caçam, eles não vão caçar, levar para a tribo e vender na tribo, não, eles só vão levar para a tribo e compartilhar com a tribo. O que eles caçam pertence a todo mundo vai comer. Eles vão entregar a caça aos demais membros da tribo, assim como na imagem à direita ali, que tem, vamos dizer, mulheres selecionando frutas, os índios caçadores vão comer a fruta que foi selecionada pelas mulheres. É todo mundo trabalhando e produzindo para todo mundo, né? A questão econômica aí, a transação econômica entre eles não é dada pelo comércio, é dada pelo compartilhamento da produção. Eles compartilham entre si. O mesmo vale para o garotinho ali da imagem, que ele está segurando um cacho de banana. Ele não vai pegar aquelas bananas, levar para a tribo e vender, ficar ofertando numa banca no meio da tribo. Ele só vai levar para a tribo e disponibilizar para os outros. E ele, por sua vez, vai ter acesso ou teria acesso ao que é produzido pelos outros, tá certo? Mas isso quer dizer o quê? Que ele faz isso, ou todos eles fazem isso porque eles são bonzinhos, amam os demais e querem compartilhar o que produzem? Não, é porque também não tem alternativa.
A economia deles é essa, eles vivem assim e é assim que eles têm que viver. Não cabe um deles decidir fazer algo diferente. Bem ou mal, é assim que eles vivem, né? Você pode dizer que, alguns vão dizer que eles tiveram a sorte de viver assim. Eu, pessoalmente, digo que eles estão condenados a viver assim. Eles não têm acesso a outras alternativas, a não ser essa, né? Mas aquele índiozinho ali que está pegando caixa de banana, ele vai levar para a tribo, disponibilizar para a tribo e na expectativa de ter acesso ao que a tribo produz. Se o índiozinho levar o caixa de banana para a tribo come a banana do índiozinho e o índiozinho não tiver acesso a nada, o que você acha que vai acontecer? Esse índiozinho vai continuar catando banana indefinidamente, entregando banana para a tribo sem receber nada em troca? Ele recebe, mas só que mais do que receber produção da tribo, ele também está de olho em outros aspectos da vida. Ele está interessado em ter respeito, consideração, ser valorizado na tribo, né? Assim como os outros índiozinhos ali, possivelmente crianças estão carregando o seu arco e sua flecha, eles estão querendo virar caçador de verdade. Mas para virar caçador de verdade, ele vai ter que demonstrar habilidade. A forma que eles têm de demonstrar habilidade é, quando criança, já realizar o serviço que é apto a ele. Ele vai caçar pequenos animais ou coletar coisas na selva, né? Aqui a gente já tem um ponto importante, né? O índiozinho que quer virar caçador, não é ele que decide virar caçador. Você tem a parte da tribo que coleta, tem a parte da tribo que pesca, tem os índios que caçam e diferentes índios realizam diferentes atividades. Foi o que eu falei, tem divisão do trabalho em tribos antigas, né? É o texto do Pierre Clastres, havia divisão do trabalho. Não era apenas de sexo, mas também de sexo, era no mínimo com base no sexo. Mas você tinha mulheres que coletavam e tinha mulheres que selecionavam o produto, o fruto na tribo, né? O índio que vai caçar certamente não é o índio que não sabe caçar. O índio que não sabe caçar, ele vai ser posto para realizar outra atividade. Ele quer caçar porque ele acha que é importante, dá mais respeito na tribo, mas a tribo acha que ele é um péssimo caçador. Esses menininhos ali, da imagem, à esquerda, no meio, ao que tudo indica, eles querem ser caçador. Ele vai ter que mostrar para a tribo que ele é um bom caçador, né? Entre outras atividades. Se você imaginar construir aquela cabana ali, essa cabana, bem como o arco e flecha zarabatana que os índios estão usando, é uma das razões pela qual eu pessoalmente acho muito ruim essa ideia de tribo primitiva. Podemos falar em tribo primitiva, mas bota aspas aí, né? Se você tivesse perdido numa ilha deserta, você seria capaz de construir uma cabana como a que esses índios aí construíram? Se você estivesse em grupo numa ilha deserta, você e o grupo que você faz parte seria capaz de construir uma cabana como essa? Possivelmente não, né? Mas enfim, o vídeo está longo, vamos acelerar aqui. Outras atividades, caça, pesca, os índios se organizam entre si, realizam atividade produtiva. A questão é que eles juntavam a produção e todo mundo tinha acesso. Isso não quer dizer que eles viviam uma vida maravilhosa, não era uma vida de miséria, mas eles tinham diversos outros conflitos entre si. Só que a questão econômica e a forma de organização social do trabalho não se dava pelo comércio, muito menos pela moeda, né? Então não havia índio comprando e vendendo. Os índios aí, eles não estão oferecendo, o menininho ali não vai oferecer, leve 3 bananas e pague 2. Não, quem quiser pegar a banana, vai pegar a banana. Se acabar a banana, alguém vai ter que entrar na selva e achar mais banana ainda. Mas possivelmente até sobraria banana para os índios, né? É o texto do Marshall Salles que eu falei, sempre tem uma relativa sobra. A questão, como a gente vai ver, se dá
não entre os índios, mas quando há o contato entre um índio e um índio da tribo e alguma outra pessoa que seja índio de uma outra tribo, né? Aí é que a coisa muda de figura. Mas aí vamos falar disso no próximo vídeo então. Valeu, tchau!